Salve, galera! Tamo ao vivo, hein? Tamo ao vivo. Henrique, tudo jóia? É isso aí. Bom, aqui é André Berger, do Além da Medicina. Tamo ao vivo, hein? Tamo ao vivo. Henrique. É isso aí. Aí, pessoal, Simone, tudo bem? Tudo jóia? Glorinha? Todo mundo tá por aí? Legal? Bem bacana. Viver tá por aí também. Ó, tô começando aqui meu live, hein? Coisa estranha. Estamos só esperando viver. Bom, pessoal, estamos começando o nosso primeiro live no Além da Medicina. Para quem não me conhece, acho que todos me conhecem, sou o Dr. André Berger, eu sou oftalmologista, eu sou, eu sou preceptor de cirurgia de catarata há mais de 10 anos. E há 2 anos atrás eu tive uma excelente ideia, se é que a gente chama de excelente, né? Mas qual que é a ideia, né? Eu queria fazer um curso, porque assim, nos intervalos de cirurgia, a gente trocava assuntos sobre várias coisas, né? A gente trocava papo sobre várias questões, evidentemente a parte técnica, tudo, mas também a gente falava sobre outros assuntos. E quando a gente fica muito tempo, como é que fala? Quando a gente fica muito tempo com os residentes, a gente acaba conversando sobre outras coisas. E essas outras coisas variam muito esses assuntos, desde assuntos técnicos, assuntos normais, até assuntos acadêmicos. E nesse bate-papo a gente acabou falando de outros assuntos. A gente começou a falar de outras coisas. Essas outras coisas viriam a ser a construção básica do nosso curso. E a construção básica desse curso, chamado Além da Medicina, que aqui vocês encontram como @Além da Medicina Oficial, se baseia principalmente a grande Viver. Ó, o E Viver tá aí, por aí, Major? hein? Fala, jovem, tudo bem? Tava falando mal Beleza? de você antes de você entrar. Ah, brincadeira. Tá Eu tava certo. contando um pouquinho de como Hum, começou a ideia do curso, né? Que eu sou preceptor de catarata, vou repetir um pouquinho. E eu ensino cirurgia de catarata há mais de 10 anos. E nesse intervalo, né, de cirurgia, a gente troca assunto de várias questões aí, tá? Ô, Viveira, eu vou ter que fazer uma coisa aqui, velho. O pessoal tá diga. me falando, eu tô fazendo um streaming direto pro YouTube. Então eu vou tirar o meu fone de ouvido. Uhum. E agora a gente vai transmitir ao vivo, tá? Assim, sem fone de ouvido. Vai ser roots total. Teria que ter posto uma plaquinha de som aqui. Todas as coisas Tá que a gente dando vai de pegando tudo. as manhas, hein? Agora provavelmente vai aparecer lá no YouTube, tá? O pessoal do Beleza. YouTube aí, relaxa, já tá vindo o som, tá bom? Já tá entrando o som aí. Bom, eu tava contando a história, então, que é o seguinte, eu comecei esse curso porque quando a gente fazia... eu sou preceptor de catarata, e nos intervalos desses momentos eu acabava conversando com os alunos, né? Depois de muito tempo você acaba Sim. ficando mais velho, né? E conforme você vai ficando mais velho, você acaba virando referência em algumas coisas. E aí o que aconteceu? Nessa alguma coisa, começou a ter. A gente começou a falar de várias questões. Então o pessoal perguntava como é que está o mercado, aonde você trabalha, como é que está o pagamento das coisas aí. E assim, alguns assuntos começaram a chamar a minha atenção e eu via que era um denominador comum de todo mundo falar da mesma coisa. Então, assim, carreira médica, gestão de consultórios, problemas relacionados assim muito muito óbvios a problema de gestão de dinheiro, não só pessoal como
da clínica, sabe? Coisas muito, muito óbvias, assim. Então, eu falei, cara, eu preciso montar um negócio para a gente falar disso, para eu aprender também, deixar de ser vagabundo, e eu também preciso aprender. E assim, o momento é mais do que oportuno para a gente falar de algo assim, de algo de extrema importância que está relacionado à nossa liberdade financeira. O ano passado que a gente executou esse curso, o Viver apareceu lá. O Viver é esse indivíduo aí, ó, com essa máscara amedrontadora. Ele tem um motivo, ele vai falar. Eu falei um pouquinho dele aí, mas ele vai explicar por que ele usa essa máscara, tá bom? Ele não é um cara tão excêntrico assim, não. Mas tem motivos para o cara usar essas coisas aí, essas máscaras, enfim. E o que aconteceu? Quando a gente começou a falar sobre a parte financeira, eu falei, tem um cara na internet que eu conheci e que eu me baseei nele. Ele foi, para mim, assim, uma das grandes referências de questão da parte financeira, de como organizar a sua vida financeira, onde investir. E eu chamei o ano passado. E o Viver, ele mora na Alemanha. E ele foi extremamente gentil. Ele fez uma aula para gente. Depois ele apareceu ao vivo. Ele está 4, 5 horas para frente, né, Viver? Quantas horas você está aí na frente, cara? Aqui já é dia 11 já. Puta, Aqui aí é já é dia 1 hora da 11. madruga. É. Sensacional. Então, assim, o Viver já é dia 11 lá, né? O Viver já tá 4, 5 horas à nossa frente. É 1 hora da madruga. E assim, é um cara que é sensacional e ele não só nos ajudou, como na aula dele, ele fez um curso muito básico, porque foi o que eu pedi para ele. Eu falei, a gente precisa de coisa muito básica, sabe? E ele fez um curso muito básico para mim e ele falou assim, André, eu vou falar sobre a liberdade financeira, sobre você chegar lá, mas eu vou falar sobre reserva de emergência, de como eu preparo minha reserva, do que você precisa ter para sua reserva. Eu falei, cara, isso é muito bom. E assim, neste momento atual que nós estamos vivendo, que é aí um momento muito difícil, muito duro para todo mundo, a gente começa a ver a importância desse planejamento. E como eu falei ali na introdução, como eu escrevi, a gente tem um termo, né, Viver no investimento, que é o seguinte: você está no prejuízo, realiza o prejuízo, não fica lutando com prejuízo, porque isso é uma besteira enorme, realiza. Só aumenta. Mas É. Oi? Ele só aumenta. Se você ficar com ele no colo, ele só aumenta. Se você ficar com mais prejuízo, ele só aumenta. Então, nesse momento, realize o seu prejuízo. Vamos tentar fazer o que dá, mas assim, vamos aprender com essa crise. Quem tem a reserva de emergência, parabéns. Quem não tem e está precisando se virar como pode, vamos, a princípio, para o futuro, vamos aprender a fazer. E quem fez e quem está, enfim, está aprendendo tudo, porque nós temos duas certezas, e o Viver já falou isso, acho que o Viver tem 50 podcasts, acho que desses 50, uns 49 ou 55 ele fala, crise sempre vai ter. Se você não tem agora, um momento vai aparecer a crise. E duas certezas acontecem. A crise passa, mas outras crises virão. Então, reserva de emergência significa você ter grana, ele vai explicar para que funciona, para sobreviver, mas tem uma coisa que, se der tempo, se as pessoas começarem a interagir muito e gostarem muito, o Viver vai falar também de reserva de oportunidade. Porque nesses momentos, nos momentos de baixa, apesar da gente não ser um cara que está praticando trade, nada, mas assim, nos momentos de baixa, são momentos de oportunidades de ouro, né? E só se consegue isso com reservas, com planejamentos. Ninguém está falando para as pessoas ficarem malucas e viverem só em função do futuro. Essa parte atual mostra que a gente tem que viver agora. Mas planejamento não significa ser débil mental, de ficar pensando que não existe. Sempre pode existir um amanhã. Viver, a palavra é com você. Eu vou ficar aqui mais intermediando, porque eu estou aqui mais para aprender do que para ensinar qualquer coisa aqui, tá bom, meu amigo? Não, vamos bater no papo sobre o assunto aí. O que a gente pode começar a falar, cara? Reserva de emergência é uma coisa que eu fiquei até surpreso, que eu postei antes da gente começar a live, eu postei no meu Twitter lá, que eu sou mais ativo no Twitter do que no Instagram, então meu público é maior lá no Twitter. E eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que não tinha reserva de emergência. Por que eu fiquei surpreso? Eu sabia que a grande maioria da população não tem reserva, né? Mas eu fiquei surpreso porque eu estou no meio da finança, cara. Eu estou falando sobre finanças o tempo inteiro. A maioria do público que me segue é da área de finanças. E
foi assim, coisa de 60% praticamente não tem reserva de emergência. Eu fiquei aterrorizado com esses números. Mas vamos tentar explicar, antes de mais nada, retrocedendo aqui um pouco, o que é reserva de emergência para quem está ouvindo a gente aí. Bom, o áudio está baixo? O meu áudio deve ser por causa do fone, galera. Tá chegando um áudio bom para você e o André? A pessoa está reclamando que o áudio está baixo. Se você puder aumentar aí, Viver, eu vou dar um upgrade aqui pro pessoal do YouTube. Eu não sei se tem como aumentar isso aqui, né? Aqui, telefone não tem. Bom, eu posso tentar trocar de fone aqui. Vamos tentar trocar de fone aqui para ver se resolve. Pera aí. Bota um. Melhorou, hein? Aí, vê se melhorou agora o áudio. Melhorou. Beleza. Top. Então vamos lá. Continuando onde a gente tinha parado, pessoal, dá o feedback aí depois, se não estiver muito bom, avisa aí no chat aí. Bom, reserva de emergência é o seguinte, galera. A gente tem a renda mensal que a gente usa, né? Nosso salário, né? E muitas vezes aqui a gente está falando com a classe médica aí, né? Já que é o tema aí do canal. Muitas vezes o pessoal não tem um salário garantido, vamos dizer, uma previsão garantida do quanto que vai receber no final do mês, né? Tem muito médico que trabalha de forma, vamos dizer assim, independente, né? Sem ter um salário, sem ser contratado. E isso daí, esses caras aí que mais precisam ainda da reserva, né? Porque a incerteza ali acaba deixando a gente, às vezes, com um nível de estresse muito grande, né? Então, é fundamental. Então, você tem um salário que você recebe durante o mês, ou uma renda fixa mensal. O que você faz? Você gasta, geralmente, eu praticamente tento planejar gastar metade da minha renda. Eu sei que seria um pouco exagerado, a gente curte muito finanças e acaba fugindo um pouco fora da curva, né? Mas, de modo geral, o ideal é você guardar lá uns 30% da sua renda. E esses 30% você vai dedicar uma parte dele para você colocar nos investimentos, que aí pode ser ações, enfim, pode ser FIIs, pode ser mercado americano, pode ser até a poupança, meu amigo, não importa. Eu vou colocar um investimento aí, eu não recomendo poupança, mas enfim, qualquer investimento. E parte desses 30%, que uma parte você vai dedicar para os investimentos, a outra parte você dedica para construir essa reserva de emergência. Eu costumo falar, para quem não tem nada, cara, separa ali, começa separando uns 10% da sua renda. Tenta ali pegar 10% que você ganha, coloca ali numa conta à parte. Não deixa na conta corrente, não. Porque senão, meu amigo, ainda mais que o cara que não tá começando, às vezes não tem o hábito de economizar. Você deixa na conta corrente, aí mistura as coisas, na hora que você vê o dinheiro voou, sumiu. Então, o ideal é você separar uma outra conta. Então, abre lá uma poupança. Hoje em dia, qualquer banco fornece poupança gratuita aí para os outros. Coloca lá nessa poupança e deixa aí acumulando esses 10%. O que vai acontecer? No final de 10 meses, praticamente, você vai ter, vamos dizer assim, um mês de reserva, né, do seu rendimento. O que é pouco, né? O ideal é que você tenha, sei lá, no mínimo aí uns 3 meses guardado. Depende muito da situação de cada pessoa, né? Se o cara tem uma renda, do exemplo, sei lá, um servidor público, tem uma renda um pouco mais garantida, vamos dizer assim, ele pode deixar até uma reserva um pouco menor. Mas tipo assim, eu trabalho na área eu sou empresário, e não dá para saber o quanto que eu vou ganhar literalmente mês que vem. É uma caixinha de surpresa. Então eu tenho que deixar uma reserva maior, porque se acontecer contratempos, e esse coronavírus aí é um exemplo clássico disso, né, André? Eu não sei se você conhece aí no ramo, aí na sua área. Acho que todo mundo foi afetado, né? Porque tem muitos médicos que às vezes atuam em áreas que foram suspensas também, assim como o comerciante que deixou de abrir a loja para vender, o médico não conseguia marcar cirurgias, não conseguia fazer determinados procedimentos. Isso aí, como é que foi essa situação aí na área de vocês aí? Viver, nós estamos praticamente parados, tá? Assim, quem está no front e atende emergências, evidentemente, tem seu nicho e não pode até parar, né? O pessoal faz parte dos campeões de batalha. Mas, assim, a galera da eletiva, como eu, como grande parte das pessoas que estão aqui, oftalmologia, em sua grande maioria eletiva, tá parado. Eu estou atendendo uma outra coisa. Eu estou praticamente 60 dias em casa. Desses 60 dias, eu trabalhei 3, 4 dias, pra você ter uma ideia. É complicado. Então, assim, eu pensei nisso, cara, porque é fundamental, né? Assim, é fundamental pensar nisso
não só agora, mas o planejamento. Eu vou até contar uma coisa. Minha esposa tá nos escutando aí e ela fala assim, puxa, bem que você falava, né, cara, como era importante esse lance da reserva de emergência. Eu falei para você, eu falei com o Viver Dividendos lá da Alemanha, ele falou para mim, guarda essa porra, velho. Você tem que guardar isso antes de qualquer coisa. Vende qualquer coisa que você tem para vender, mas nunca mexa. A reserva de emergência é praticamente sagrada. E, ó, é o que nós estamos enfrentando aí, né, meu? Assim, faz parte, né? Faz parte, né? Cara, imprevistos a gente não tem como contar, né? Então, assim, ninguém imaginou que ia vir uma crise dessa aí, essa questão do corona, e eles iam tratar dessa forma. Mas, enfim, a reserva é justamente para isso. Outros exemplos, sei lá, de repente você está com um carro numa situação normal, né? Porque a questão do corona não é uma coisa que acontece rotineira, né? Tipo, sei lá, uma vez a cada não sei quantos anos você vai ver um problema parecido com esse. Mas, de modo geral, quando a vida voltar a rodar normal, né? A roda começar a girar normal, o que geralmente o cara usa reserva? Tá andando com o carro, de repente estourou um pneu, você não estava planejando aquele pneu ali e tal, aquela coisa. Então você poderia, numa emergência, usar um pouco da sua reserva para repor aquele pneu e no outro mês você já começa a repor aquela reserva que você gastou. Então, assim, ela é muito importante, não só agora nesses momentos de crise, que ela fica mais evidente, mas no cotidiano, no dia a dia normal da situação. Vou te dar um exemplo, André. Cara, a situação foi tão complicada que a reserva de emergência não é só para gente que é pessoa física, não. A empresa também tem que ter reserva de emergência, né? Eu, lá na minha empresa, lá que eu trabalho, na Software House, a gente tem uma reserva de mercado muito grande lá na cidade onde a gente atua. Sei lá, acho que uns 80% da cidade deve ter o nosso software. Eu sei disso porque você levanta o número de empresas que abriram na cidade e, sei lá, vamos supor, você abriu 100 empresas na cidade no ano, 80 daquelas empresas ali estão usando meu software. Então eu tenho uma reserva muito grande de mercado. Então eu consigo, pela minha empresa, saber como é que está a saúde do comércio da cidade. Só para você ter ideia de números aí com essa crise, eu dava baixa geralmente aí de 5 empresas por mês que fecharam as portas. Tipo assim, quebrou, o cara faliu. Nessa epidemia aí, eu estava dando baixa em torno de 15 empresas por semana. Então, a maioria desses caras aí que quebraram são pessoas que não tinham reserva. Porque o cara que tinha reserva, ele conseguiu segurar as pontas, entendeu? Ele tinha um caixa ali, que, beleza, ele ficou fechado, as despesas dele deram uma reduzida, mas ele conseguiu sobreviver, porque ele tinha uma grana guardada. Agora, o cara que não tinha, esse aí, meu amigo, tá passando dificuldade. Aí o cara começa a querer recorrer para banco, aí pede empréstimo no banco, aí o negócio vira uma bola de neve muito grande, entendeu? Então é uma parada bem complicada essa questão da reserva. Um outro detalhe também, o pessoal às vezes acaba cometendo, isso aí falando agora mais para a galera do investimento, né? Quem já está no mercado de ações, né? Eu vi isso muito acontecer. Eu vi alguns investidores, eu até fiz um vídeo comentando com o pessoal, falando alertando o pessoal para não fazer essa doideira, né? Que é aquilo que você falou, reserva tem que ser sacrossanto, não tem que mexer. Mexer realmente quando é uma emergência, né? Mas o que o pessoal fez? No começo da crise ali do coronavírus, a bolsa meio que deu uma despencada. Aí tô vendo o pessoal falando, nossa, vendi tudo que eu tinha, peguei toda a minha reserva, botei tudo na bolsa. Aí, primeiro circuit break, o cara já foi torrando dinheiro tudo. Aí agora com a crise, meu amigo, o cara não tem reserva mais, ele liquidou a reserva para investir. Então é importante o que você falou, que muitas vezes a pessoa confunde. O cara pega a reserva dele e transforma, sei lá, aparece uma oportunidade para investir, ele vai e transforma no investimento. Ela não é para esse tipo de coisa, porque senão você cai na armadilha. Que aí eu tô vendo o pessoal fazer isso, eu tô falando assim, cara, isso não vai dar muito bem, né? Porque depois quando a crise bater, o cara vê que, rapaz, agora eu vou precisar de usar a reserva, mas tá tudo na bolsa, sabe o que vai acontecer? Ele comprou com 20% de desconto, mas agora vai ter que vender com 10% de prejuízo, entendeu? Então, eu não sei se chegou a ver essa situação aí, se chegou a deparar com isso, né? E a gente tem grupos aí que a gente acaba, até grupos nossos, né, de oftalmologistas, e acaba discutindo. E aí bate aquela coisa que todo educador financeiro, como você fala, né, bate o desespero, né? Aí o cara começa a vender título na baixa, o cara comprou no momento que a ação estava lá em cima. Entra na outra parte da nossa educação financeira, que é aquilo que a gente sempre fala, né, Viver? O pessoal anda na maré, né? Com todo mundo. Então o cara estava comprando na alta, que foi exatamente antes da crise, né? E agora vendeu todo mundo, ou seja, o cara perdeu dinheiro. E o mais importante, se o cara dedicou a reserva dele para esse aporte,
Ele está desesperado, né? Então, assim, qual que é a nossa ideia aqui? É trazer para o pessoal que está nos assistindo do Além da Medicina, aqui no @Além da Medicina Oficial, a nossa estratégia que você ensinou muito bem o ano passado. A construção da reserva de emergência implica naquela ideia de que você tem que ter dinheiro suficiente, valor suficiente para conseguir sobreviver sem que você precise baixar um centavo do seu patrimônio de vida. E evidentemente, né? Evidentemente, todo ser humano numa situação dessa já baixou, né? O cara está em casa, o cara sai menos para comer, até forçosamente o cara faz isso. Mas assim, a grande questão fundamental é você tem que ter essa reserva para conseguir manter a sua vida por um prazo. E isso é importante para você não ficar maluco nesse momento, porque você já está vivendo uma situação de crise atual. Você já está pensando, puxa vida, meu trabalho, não sei se continua, se tal lugar vai precisar de mim ou não. E se você ainda precisar, que você precisa da grana para o mês atual e que você precisa sobreviver, aí você fica maluco, entendeu? E aí que os problemas acontecem. Então, eu aprendi muito isso com você e lendo em outros lugares, em outros sites, mas a sua estratégia pessoal de colocar uma formatação de reserva, eu achei fundamental. Depois eu até posso compartilhar essa parte do que a gente está falando da aula, né? Que você deu ano passado lá no Além da Medicina, de já pensar nisso. Se você puder, não precisa ser daquele jeito, porque aquilo foi uma aula, mas se você puder reaver aquele sistema do que você explicou, de construir, baseado no que você tem de gastos, considerar as possíveis, né? Os possíveis reveses ao longo do ano, essas coisas. E aí você pensa, quanto você precisa? Você precisa de tantos meses, mais meses, anos de reserva. Às vezes anos de reserva não é tão saudável, né? Porque é dinheiro que podia tá rolando. Mas, assim, pelo menos um certo tempo, né? Você fala, eu acho que hoje, para um profissional como nós, independentes e completamente autônomos, isso se demonstra absolutamente imprescindível. Né? Eu diria que assim, se você não tem nada, e se eu tiver errado, ou Viver, você me corrige. Se você não tiver nada, hoje, você só precisa ter reserva de emergência. Cara, eu não tenho nada de investimento. Então, a primeira coisa, número 1, você vai fazer a reserva de emergência. Depois disso, você vai pagar suas dívidas e aí você vai começar uma carreira promissora. Mas faça uma reserva. Porque tem duas certezas, né, Viver? Que nem eu já falei no início. Essa crise vai passar, mas vão ter outras. Maior ou menor, não sabemos. Vão ter outras. Então, eu vejo muito isso também. O pessoal às vezes começa a querer, ainda mais que eu tô lá no mercado americano, né? De vez em quando aparece uma galera lá falando assim, poxa, Viver, eu quero começar a investir no mercado americano. Mas aí começa a conversar com o cara, eu vou ver, o cara não tem reserva nenhuma. Ele já quer começar a comprar ação lá nos Estados Unidos. Eu falo, calma, primeiro você monta a sua reserva, porque senão você pega uma situação que é adversa, né? E aí você tem que vender aquela ação. E a ação não é uma coisa que você compra e tipo assim, quando eu tiver problema eu vou vender a minha ação. A ação não foi feita para isso. Se você fizer isso, cara, você vai vender na pior hora, igual agora. Tipo, na hora que tá mais baixo. Então, tem que comprar e deixar ela parada lá. É um investimento de paciência, né? Existe muita paciência para investir na bolsa a longo prazo. E para você manter isso daí lá, você tem que ter construído essa reserva. Como que a gente faz para construir essa reserva? Que a gente comentou no curso, que eu acredito que o público aqui, né, que é o público da área médica, por ter essa questão muito variável de salário, né? Eu não sei se é essa questão que você queria que eu comentasse. Isso aí. O que eu geralmente recomendo? Porque muitas vezes a gente lê os livros de finanças, eu já li um caminhão já, e o cara faz lá as projeções, como que faz para você. Você planeja lá quando você tem de salário, quando você gastou, não sei o quê, e nunca aquilo funcionava comigo, nunca. Eu ficava assim, cara, não é possível, será que eu sou tão cabeçudo assim a ponto de não conseguir fazer o negócio funcionar? É porque o cara, quando escreve o livro, ele geralmente escreve para um cara que é assalariado. Então, assim, o nosso perfil é um pouco diferente. Então, a gente primeiro não sabe quanto vai ganhar. E depois, como é que a gente vai fazer o planejamento de gasto? Então, tem umas técnicas que você utiliza para você tentar, vamos dizer assim, contornar esse problema aí. Que é o quê? Você trabalhar com o salário do mês anterior, que foi o que eu comecei a fazer. Então, eu comecei a construir essa reserva, comecei lá botando 10% lá do meu patrimônio guardado. Quando eu consegui um salário, o que acontecia? Eu estou agora no mês de... Nós estamos em junho, né? Então, junho agora, eu estou usando o dinheiro que eu ganhei em maio. Entendeu? Então, porque aí quando você começa junho, você já sabe quanto você tem para gastar.
Só que para isso, você não tem que tocar no dinheiro que você ganhou em maio. Então você foi fazendo vários atendimentos lá ao longo de maio, fazendo vários atendimentos. Cara, você deixa isso lá na conta. Manda lá para a conta e deixa lá guardado. Quando chegar no final de maio, você vai falar, pô, eu arrecadei X mil reais de atendimentos de pacientes que eu fiz. E aí você vai ter uma projeção, pô, eu posso gastar isso agora esse mês, entendeu? É óbvio que no começo você vai fazer de um mês, né? Depois você vai conseguindo expandir isso, fazendo 2 ou 3 meses, é aquilo também que você falou. Também não adianta o cara ter meses e meses parado lá, também não é esse o objetivo. É uma coisa mais a curto prazo. Depende muito do perfil também, né? No meu caso, por exemplo, como eu estou fora do país, eu acabo tendo que fazer uma reserva em euro e uma reserva em real, porque por causa do câmbio, né? Aí, às vezes, dependendo do câmbio, eu dou uma parada alguns meses, não mando para cá, é um pouquinho mais complicado. Mas, de modo geral, para quem trabalha aí na área de medicina, eu recomendo fazer essa estratégia de ir juntando, pega tudo que você vai ganhando, deixa guardado, só vai usar esse dinheiro na virada do mês. Aí você vai e decide. Só que para chegar nesse ponto, você vai ter que, ao longo daquele primeiro mês ali, usar aqueles 10% que eu falei. Aí você tem que ter disciplina também, né? Não pode o cara juntar os 10%, gastar o dinheiro todo que ele juntou e gastar também o dinheiro que ele ganhou em maio. Então tem que ter essa disciplina aí, tem que ter, não tem jeito, né? Mas, enfim, é uma maneira que tem da gente conseguir contornar, já que a gente não tem uma renda fixa, né? Uma outra situação que geralmente ocorre, que é o que a gente chama lá de Ryan Day, né? O dia de chuva, é aqueles problemas que eu falei, né? Do pneu que furou, alguma surpresa, aí beleza, aí você usa a questão da, da emergência, lá, da reserva de emergência, e depois vai repondo ela. Ou às vezes tem situações, por exemplo, que você tem que pagar seguro de carro. Então, muitas vezes o cara não provisiona aquele dinheiro, né? Vamos dizer assim. E aí, quando chega o dia de pagar o seguro do carro, aí às vezes tem um desconto lá, né, de 10% se pagar à vista. O cara acaba pagando parcelado, paga mais caro. Mas o cara que foi ao longo do tempo, o que eu recomendo o cara fazer? Pega lá, quando você tem que pagar esse mês, quando você pagou esse ano de seguro? Ah, paguei R$ 1.200 de seguro do meu carro. Então você vai lá, divide R$ 100 todos os meses e põe lá numa conta lá. Deixa guardado lá. Quando chegar o dia do seguro, você já vai ter os 1.200 lá, você não tem que se preocupar com aquilo. Então é uma despesa a menos aí para impactar você, né? E basicamente são essas questões, né? Uma questão, André, que o pessoal sempre pergunta, né? É aonde colocar esse dinheiro, né? O que eu faço com esse dinheiro? Aí, mando para algum fundo, que não sei o quê. Tipo, eu sempre falo, pessoal, gente, não tem muita regra com relação a isso. Você tem que colocar no lugar que te dê liquidez imediata, porque você não sabe o dia que você vai ter problema. Aí você sofreu um acidente, precisa daquele dinheiro de modo rápido, e aí você está com o dinheiro lá parado, o banco precisa, o fundo precisa de te liquidar o dinheiro, te mandar não sei quantos dias. Eu tive esse problema com o mestre, quando a gente foi comprar um imóvel agora recente lá pela empresa. Aí o meu patrimônio estava praticamente quase todo líquido, liquidez, estava com a grana e o mestre estava com os fundos que ele tinha colocado lá não sei na onde, lá nos Estados Unidos. Aí os caras precisavam de 15 dias para mandar o dinheiro para o Brasil, para liquidar o fundo, mas não sei quantos dias. Eu falei, caraca, já era. E o cara, tipo, vendeu o negócio e o cara quer receber, tipo, você tem que me pagar sexta-feira, sei lá, hoje é quarta, me pagar sexta-feira, senão eu cancelo e vou vender para outro cara. Então, assim, tem que tomar cuidado com a questão do prazo, né? E uma coisa que não seja de risco, né? Que tenha volatilidade, né? Aí não tem como você botar na bolsa esse tipo de situação, né? Tem que ser uma coisa ali, uma renda fixa, alguma coisa fixa mesmo. Mas essas dicas aí mesmo com relação à reserva aí pra galera. Eu acho muito importante isso, porque começa a ficar. O Viver, a gente é muito. O médico é muito técnico, né? A gente é muito treinado, principalmente aqui a oftalmologia, é muito cirurgião. Então, a gente é treinado assim, a seguir certos protocolos. E assim, depois que houve essa explicação, eu lembro que depois do curso o pessoal comentou muito. E eles acharam, assim, fenomenal a ideia, primeiro, de viver com o dinheiro do mês anterior. Parece uma coisa absurdamente óbvia, mas a gente nunca parou para pensar, né? A gente fica na roda dos atos e quer continuar na roda dos atos, né? Então a gente fica rodando ali, fica rodando, e aí é um cara que atrasa, né? Que nem a gente que trabalha aqui para o SUS e para o público, e atrasa aqui, atrasa ali, poxa vida, e a gente continua na mesma, né? E mantém o mesmo tipo de situação, assim, puxa, esse mês atrasado.
esse mês não deu, e não sei o quê, e aí entra no cheque, e aí tira uma grana, aí você não guardou reserva, você vai lá e fala, bom, então eu vou tirar uma parte da minha aplicação. Cara, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. E na hora que a gente começa a aprender as coisas muito óbvias do jeito que você ensinou, as coisas começam a fazer sentido. Porque quando você tem o dinheiro do mês anterior, e eu gostei muito do que você ensinou no curso, não é só ter o mês anterior. Você já faz a reserva para tantos meses. Então, porra, se o baque nesse mês foi muito intenso e você gastou 2 meses, o que era para ser gasto num, mas assim, tranquilo, porque você tem mais 5 pela frente para recuperar, mais 3 para recuperar, mais 2 para recuperar, que seja, independente de quanto você tem. A questão fundamental é, criou-se a reserva, vive-se com dinheiro, entre aspas, o que você ensinou você vai viver sempre, entre aspas, com o dinheiro dessa reserva, entre aspas, porque você está sempre vendo o dinheiro do mês anterior. Mas esse mês eu gastei mais, não interessa, porque você já guardou 3, 4, 5. Então, assim, qual é a sua primeira missão depois que você sair do problema? Repõe tua reserva. Repõe tua reserva. É o que a gente criou, esse costume aqui em casa foi esse. Eu gastei, baixei minha reserva de emergência. Entrou dinheiro, vamos investir não. Sagrado, vou repor a reserva. Depois sobrou reserva, agora vamos continuar e vamos investir. Deixa eu fazer uma pausa, Viver, para explicar, porque a gente já começou falando num assunto importante e eu não expliquei. O Viver de Dividendos tem esse nome, evidentemente não é o nome de batismo dele, né? E ele usa essa máscara, não é porque ele é o fantasma da ópera. Ele tem um blog, eu já falei isso quando eu fiz a propaganda desse live, quando eu coloquei ali as menções ao live. O Viver de Dividendos, ele tem um blog, tá? E nesse blog ele fala absolutamente tudo. Ele fala... aí o Felipe está falando aqui, ó, ao vivo, que ele também faz o mesmo. É isso aí, Felipe. É isso aí. Então, o Viver, ele coloca a vida dele inteira lá. E ele coloca, para ser assim, validado, praticamente num valor científico, ele coloca o quanto ele gasta, o quanto ele ganha, o que ele fez de reserva, os ativos que ele tem. Então, assim, infelizmente, a gente ainda não vive no mundo ideal, né, Viver? Então, ele não pode colocar o nome dele aí, sair por aí falando quem ele é, porque vai dar problema. Então, é uma questão de segurança, né? Foi até um dos motivos que ele contou lá no site que eu já escutei esse podcast, eu já vi esse vídeo. Um dos motivos de escolha dele de sair do Brasil para ir para a Alemanha foi questão de segurança. E aí, evidentemente, ele se protege, mas assim, isso não invalida, porque vocês veem o conhecimento absurdo que ele tem, e por esse motivo que a gente trouxe ele para o curso, porque ele tem uma técnica e uma habilidade muito, muito grande. Viver, você estava falando aí na questão de onde guardar, né? Eu vejo que eu vou retomar um pouco esse assunto, porque eu acho assim, isso é uma das coisas mais fundamentais. A gente já aprendeu que reserva de emergência é o tanto de dinheiro que você precisa ter para sobreviver por um prazo, né? A segunda coisa que você já ensinou é como construir isso, né? Então, assim, você tem uma grana que você gasta por mês e inclui nessa grana que você gasta por mês aí possíveis problemas, perrengues. Coloca, o ano passado você também falou o seguinte, todo ano você paga IPVA, todo ano você paga IPTU, todo ano tem matrícula de escola, matrícula de academia. Então, assim, já pega isso, divide por 12 e já coloca lá no mês. Porque não adianta você falar, meu Deus do céu, em janeiro. Agora eu vou falar uma coisa que acho que 100% das pessoas vão se identificar. Bom, meu janeiro não dá, cara. Janeiro todo mundo tem imposto. Pô, quem tem aqui menos de 20 anos? Né? Eu tenho 41. Todo mundo faz 40 anos que a gente fala a mesma história. Né? Então tá na hora da gente começar a pensar, se faz 40 anos que a gente paga imposto em janeiro, que tal a gente se planejar para janeiro ter a grana do imposto, né? Fica muito óbvio depois que a gente fala essas coisas, né? E assim também é na nossa carreira. Até a gente tomar uns baques como esse, a gente não aprende. Então, assim, isso o Viver ensinou lá no curso. Todo ano tem PVA, todo ano tem PTU, todo ano tem não sei o quê. Você troca de carro 2 a 3 vezes por ano, uma vez a cada 2, 3 anos. Pô, então já pega essa grana, divide por 12. Então você já tem, você gasta 10 mil no mês, já acumula 14, já acumula 15. Aí o que sobrar já construiu a reserva e o resto que está sobrando você investe. É só uma carreira progressiva. Não é uma carreira que você vai precisar ficar correndo. Pô, esse ano não deu, eu vou ter que trabalhar mais, fazer mais plantão, não sei o quê, para pagar o imposto. Hoje, e eu não quero ser boçal. Eu não quero ser boçal porque eu já errei desse jeito.
Hoje a gente vê o absurdo que é isso. A gente vê para as pessoas e fala, porra, como é que o cara paga esse imposto ao vivo? O cara paga o imposto ao vivo porque ele se planeja... ao vivo não. Ao vivo nós estamos no live, né? Como é que o cara paga esse imposto à vista? Ele paga IPTU, IPVA, o imposto da... Porque ele se planejou. Ele fez o orçamento. Ele fez uma reserva para ele. Agora, o importante é uma coisa que você começou a citar aí, eu acho que a gente podia falar um pouco mais disso aí, que normalmente é uma dúvida. Onde colocar? Em que local colocar? Basicamente, você resumiu e eu vou falar uma palavra, uma frase só e você depois continua. Aonde a gente costuma pensar é local de altíssima liquidez. Eu estou certo ou estou errado, Viver? Por reserva de emergência aplicado nos Estados Unidos, na Europa, em Bitcoin, não sei aonde, talvez não seja a coisa mais inteligente de ser feita. Você fala aí. Viver? Você está me escutando? Eu estou te escutando. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá, beleza. Então, o que geralmente as pessoas, elas às vezes acabam cometendo alguns equívocos com relação à reserva, que é o seguinte, o cara acha que ele tem que ficar rico com a reserva. A reserva não é para te dar rentabilidade. Então, não adianta você pegar, pô, vou botar no Bitcoin aqui que eu vou triplicar minha reserva. A reserva não é para isso. Isso aí você vai fazer essas loucuras lá, se quiser, com seus investimentos. Aí você faz umas brincadeiras mais arriscadas e tal, mas a reserva não, o propósito dela não é esse. Então, não fica se preocupando muito com a questão de, tipo, qual a taxa de retorno que está me dando desse dinheiro aqui. Não é para isso. Muita gente, o cara fica, não, vou botar aqui nesse tesouro direto aqui que vai me render tanto. Então, assim, o que você tem que se preocupar é, liquidez, primeiro de tudo. Então, liquidez, o que é? Se precisou de sacar o negócio, tem que estar disponível ali no máximo um dia na sua conta. Passou de um dia, você já fala, cara, não dá para mim. Geralmente, eu gosto de botar na poupança, porque é a situação igual aconteceu do terreno. Tipo, eu nunca sei, eu já passei muitos perrengues, eu colocava em outras coisas e ficou com o dinheiro preso, igual aconteceu com o mestre, que é meu sócio lá, e acabou que eu não conseguia utilizar o dinheiro. Então, assim, eu já passei por isso. Então, deixo lá na poupança que eu falei. Cara, eu não quero ganhar dinheiro com isso. É só reserva mesmo. E o que eu recomendo? Liquidez alta é evitar qualquer tipo de investimento ou aporte lá que você coloca essa reserva lá, enfim, onde você coloque ela, não pode ter variação, tem que ser fixo mesmo, renda fixa mesmo, tem que ser aqui, não pode deteriorar o seu principal, né, vamos dizer, porque você não pode juntei 100 mil de reserva, aí no que eu for utilizar, não virou 50, porque o principal se deteriorou com o tempo, então não pode, entendeu? E, se possível, aí é um plus, você tentar se proteger pelo menos da inflação, mas, tipo, vamos dizer assim, não seria uma coisa obrigatória, mas seria o ideal. Tipo, mas sem correr risco, né? Sem correr risco e sem comprometer os outros dois passos primeiro. Então, acho que eu sou um cara muito objetivo, sou um cara muito programador. E programador, cara, eu gosto de trabalhar com a parada lógica. Então, quando os outros falam comigo, eu gosto, tipo assim, cara, me passa a formulazinha ali do que tem que ser feito. O código-fonte ali, o código de programação. Então, eu acho que esse é o caminho. E muitas vezes os outros vão falar com as pessoas sobre finanças, o cara vai dar uma volta gigante, isso aqui. Eu sou muito objetivo. Esse daí acho que é um dos problemas meu lá no blog, que eu sou muito direto na parada. Então, basicamente, são essas três pontos principais que eu acho que a pessoa tem que levar em consideração na onde colocar sua reserva. E aí vai de cada um o gosto, né? Tem gente que coloca no tesouro direto, tem gente que deixa na poupança, tem às vezes alguns fundos ali dentro do banco que dão ali algum rendimentozinho, o cara pode botar lá, sempre respeitando essas três características aí. Vou Viver, sensacional. Então, assim, liquidez, né? A reserva de emergência é algo que precisa ser líquido. E você falou algo muito importante, que isso já virou motivo de discussão saudável, tá? Com amigos meus, conhecidos. E eu falei, cara, reserva de emergência, a minha, para pelo menos um mês ou dois, vai poupança. E no mesmo banco que eu tenho conta. Porque assim, eu precisei, deu um problema, precisei para uma cirurgia, alguma coisa. Bom, não é todo mundo que está aqui, eu não sei se você sabe da minha história. Eu tenho uma história dessa. Eu precisei usar emergência e, graças a Deus, tive oportunidade. Eu tive um problema sério de saúde e precisei usar dinheiro. Mas assim, a questão fundamental estava na poupança. Então, é de lá para a conta corrente para pagar. Entendeu? Eu não preciso... vamos supor que acontece algum problema. Claro, evidentemente, teria que ser um problema muito grande. Mas vamos supor que acontece alguma coisa na sexta-noite, no sábado. Os bancos de investimento, renda fixa, mesmo o Tesouro Direto, vai te compensar, vai te realizar na quarta-feira. Então, assim,
você pode deixar uma parte, eu acho que se, na estratégia de cada um, se você montar blocos de emergência, ok, entendeu? Mas eu acho que assim, você precisa pelo menos, cara, pelo menos um mês ou dois, na minha opinião, você precisa ter isso na poupança. Ah, mas a poupança rende menos do que a inflação. Cara, mas não é disso que se trata, não é disso que nós estamos falando. Isso é investimento. Se você tiver uma situação saudável, você vai ter a sua grana de sobrevivência, a sua emergência, e você vai ter investimento a longo prazo. Aí você está se preocupando se aquilo tá bom, se vai te dar lucro, se você é um trader, se você vai fazer que nem eu viver e a minha estratégia, que é buy and hold, e principalmente em mercado de ação que pagam dividendos, de crescimento de dividendos. Se você tem essa estratégia, a reserva de emergência não vai te depreciar o patrimônio, que eu acho muito importante você falar isso. Porque o cara, assim, isso é falta de educação financeira e a gente já discutiu isso muitas vezes, já falamos em off no celular, eu e Viver, no negócio. É falta de estratégia. O cara tá preocupado em ganhar dinheiro na reserva de emergência porque a estratégia dele não está bem montada, né? O cara não montou direito, ele não pensou. Ou não é que não está bem montado, às vezes até tá legal, mas ele não pensou nisso. Você não precisa ganhar a todo momento, porque o risco de você perder, se você tentar ganhar a todo momento, é maior, né, Viver? Se você quiser ganhar, dar o all-in em tudo, você vai perder mais, né, cara? Não, tem que ser uma parada de muito... Zero risco, cara. Não pode afetar o seu principal nunca, né? Porque você imagina, você tá lá no meio do... Até questão que você comentou, pô, eu tava numa situação de emergência, precisei de usar. Aí você bota a sua reserva num negócio muito complicado, cara. Aí você imagina, você já tá com um problema na cabeça, que você já tá passando por uma situação que é adversa, de emergência, de coisa. Você tem que pensar, pô, o que eu tenho que fazer para sacar isso aqui? Eu tenho que mandar uma carta pro fundo, não sei o quê, mandar mais um comprovante, depois transferir o negócio em real, mandar uma ordem de remessa e por aí vai. Tudo tem que ser uma coisa rápida mesmo. Mas eu gostei dessa sua estratégia de separar em blocos aí. Eu não utilizo isso, mas achei bem interessante até. Acho que pode ser legal. Porque aí você pega uma parte, deixa ali numa reserva mais líquida e a outra parte ali, uma segunda reserva, né? Você pode botar numa coisa ali que talvez te dê um pouco mais de prazo, mas te dê um retorno, proteja mais contra a inflação, né? Não colocaria retorno maior, mas uma proteção maior contra a inflação, que é o grande problema aí no Brasil. Né? Eu vejo nisso porque, assim, se você precisa usar... a reserva de emergência para poucos meses, é aquilo, baixo lucro. É para você ter o dinheiro que você precisa, sem mexer no teu capital principal, que é o que a gente estava falando. O Viver aí está acompanhando, a Drive Wealth está subindo, né? Então, quem não mexeu nela e quem comprou nesse momento, está subindo. Essa minha estratégia de manter essa grana em outro local, né, em outras reservas, é justamente para você ter o que eu ia te perguntar depois sobre reservas de oportunidade. Se você, com a sua reserva de emergência, está sobrevivendo, está dando certo, as coisas estão passando, você pode lançar a mão de uma outra reserva que estava te ajudando, está empatando. E essa outra reserva também, eu deixo ela afastada para não ficar atraente, entendeu, Viver? Porque a gente a gente é muito, como é que fala? Principalmente a área médica, cara, a gente tem muita dificuldade em lidar com dinheiro. Tem poucas pessoas que sabem fazer isso de forma decente. Então, existe uma chance muito grande de, se você tiver a grana lá parada, de você usar, né? Eu tenho 6 meses de reserva de emergência, então eu vou pegar 3 e comprar um carro e vou viajar. Então, tira esses 3. Entre aspas, vira um subinvestimento. Um investimento que é líquido, tá num lugar próximo, mas que, surgiu uma puta oportunidade de comprar uma clínica, um aparelho, de investir em alguma coisa. Aí a estratégia é usar essa grana para você não precisar sacar a grana do seu lá para frente, entendeu? Eu estou vendo aqui o Henrique Baltaro, meu sócio, inclusive, ele está dando estratégia que ele já aprendeu, por exemplo, de usar uma parte no Tesouro Selic, outra parte em CDI. É uma estratégia interessante dentro da reserva de emergência, principalmente no que concerne aí aos investimentos de renda fixa. Eu acho legal você ter variáveis e eu penso de rendimento de investimento de renda fixa. Para mim, eu penso muito, principalmente por ler lá seu blog, por acompanhar, por ter praticamente terminado ali o livro do Jeremy Siegel, um livro gigantesco, sensacional, sobre investimentos e ação a longo prazo. Eu vejo muito a renda fixa como uma grande possibilidade de reserva de emergência. Sem fazer muitas coisas astronômicas, né? Assim, então, poupança, reservas no tesouro,
CDBs, coisa e tal. Eu acho muito interessante que você dá uma protegidinha da inflação, ou pelo menos acompanha, e aquela grana não está se defasando. E aí você pode usar se precisar, né? O problema é que o cara vou pegar quer usar renda fixa para fazer a independência financeira dele. Aí eu não acho Pois que é uma é, estratégia exato. muito boa. Mas Esse aí é igual o um Rick papo. comentou, para tipo assim, botar na reserva lá de emergência no Selic, em alguma coisa, aí beleza, show de bola. Eu usava uma estratégia um pouco diferente. Deixa eu explicar mais ou menos o que eu usava, mas é tipo assim, cada caso é um caso, né? Não dá para cada um pegar esse aqui, vamos seguir. O que eu fazia? Eu deixava sei lá, eu deixava assim mais ou menos aqui no Brasil uns 2 ou 3 meses de reserva, a nível do que eu tinha de gasto a nível no Brasil. E deixava uns 5 ou 6 meses aqui na Europa em euro. Além disso, eu colocava uma parte do meu patrimônio e deixava aí no Brasil, que é o que você chama de reserva de oportunidade. Só que como eu não sou um cara muito fã de renda fixa, eu botava nos fundos de investimento imobiliário. Não é renda fixa, tá, pessoal? Estou explicando para vocês já de uma vez, senão o pessoal acha que fundo de investimento é renda fixa. É renda variável. Mas, de modo geral, como é uma reserva de oportunidade, eu consigo controlar melhor o momento de usá-la, né? Então, não é uma coisa que vai ser emergencial ali. Eu já consigo meio que planejar, tipo, pretendo, sei lá, vou comprar, igual foi o caso do terreno. Eu programei para comprar o terreno alguns meses antes, eu já meio que fui analisando ali a melhor hora para poder liquidar os meus fundos ali, vamos dizer. Eu consegui vários meses para poder me programar com isso. Então, assim, eu geralmente uso essa estratégia. O meu patrimônio de investimento é todo dolarizado, fica todo nos Estados Unidos. Eu nem boto ele em euro, não, porque eu acho que o euro, para quem pretende investir a longo prazo, viver daquele rendimento, cara, não tem outra moeda a não ser o dólar para isso. O euro tem um risco muito grande nesse sentido. Mas eu praticamente trabalho meio que nessa dobradinha. Então eu utilizo ali os 3 meses no Brasil, mais uns 6 meses aqui na Europa, e a minha reserva de oportunidade ficava em FII, que foi liquidada no final do ano. Liquidei no final do ano, aí agora, tipo, liquidei ela ainda uma parte da minha reserva. Mas eu já tinha recuperado já a reserva em 2 ou 3 meses, já estava mais ou menos recuperado. Agora eu estou começando a me programar para construir uma outra reserva, que a gente vai fazer uma construção lá e tal. Então, tipo assim, eu estou fazendo uma outra reserva para essa construção. Então, eu vou tentar meio que adiantar o máximo possível. Então, são coisas que o cara pode ir fazendo. Você consegue programar. Igual você comentou do carro. O cara às vezes quer trocar de carro, vai juntando nessa reserva ali de oportunidade, deixa ela guardar, e quando tiver um dinheiro ali, você vai lá e compra o carro, entendeu? Aí você, tipo assim, se você não quiser pagar tudo à vista, sei lá, você vai dar uns 80% de entrada, parcela um restantezinho, sei lá, 70%, alguma coisa assim do tipo. Que aí pelo menos você consegue diminuir muito ali, se tiver que parcelar alguma coisa, um imóvel que você for comprar, né? Você consegue diminuir muito o que você precisa de parcelar depois. Basicamente, são esses pontos. Né? Eu não sei como é que você trabalha aí com a sua reserva de oportunidade aí, André. Não, na verdade, Viver, assim, a gente começou há pouco tempo, né? Eu falei, eu fiz o curso muito para mim. E hoje o que eu vejo de reserva de oportunidade é o seguinte: a gente vê títulos bons, que a gente sabe como. A gente não, né? Vou colocar você, porque falar da gente parece que eu sou um especialista nisso, eu estou bem longe de ser, mas assim, a gente entende que a bolsa, ela varia muito, né? Uma renda variável. Então, começa essas crises, a gente sabe que cai. Mas a gente, quem acompanha lá teu blog, quem está acostumado ali a ver teus podcasts, quem assina ali o teu serviço do Ex-Dividend Plus lá, sabe que algumas empresas estão preparadas para esse tipo de problema. E a gente sabe que essas empresas provavelmente não só estão bem, vão se recuperar. Então eu vejo a reserva de oportunidade de cara que conseguiu juntar uma grana para sobreviver, poder ter a opção de falar, olha, eu comprava a Disney, sei lá, a $100, a Disney está a 80, eu vou comprar duas. Porque quando esse negócio passar, e de novo vai passar, você vai ter muito mais títulos da mesma empresa boa, né? Dando o exemplo aí, por exemplo, da Disney.
A gente sabe que eles estão preparados, não só a Disney, e pode ser que a Disney não É, esteja, mas a Disney cortou os dividendos. Cuidado aí com a a Disney Disney, cortou dividendos. que não é um bom exemplo para a gente usar, Não não. foi o pior exemplo, é que a Disney estava num bom negócio. Vamos usar a Colgate, que isso aí é mais garantido. A Colgate não tem como, Então você não vamos tem que na escovar o Colgate. dente, não tem como fugir. Então, exatamente, até porque o business dos caras, né, continua valendo em qualquer canto. Mas a ideia que eu estou dando é isso, assim, você tem empresas que você sabe, e a grande maioria das estratégias vão continuar sobrevivendo, ou assim, dentro da sua estratégia, você sabe aquilo que vai sobreviver, ou que tem grande chance de sobreviver. E essas empresas caem os valores nesses momentos. Então, é um momento que é para ser invertido do que grande parte das pessoas fazem, que é vender ações. Este não é o momento de você vender. Esse é o momento ou de você guardar e ficar reolhando, já que está em casa, passa um tempo aí dando uma lida em relatório, vendo as oportunidades, ou se você sabe que aquela empresa continua bem estável, manda vale em comprar, porque você vai sair da crise, entre aspas, mais rico, né? Entre aspas, mais rico. Então, é assim, isso que eu penso em reserva de oportunidade, quando a gente fala em reserva de oportunidade lá na frente. A gente tem que pensar nisso, pensar assim, a crise vai acontecer, em algum momento vai acontecer outra crise. Ou em algum setor, ou se não for uma dessa, tomara que nunca tenha uma dessa a mais, né? Mas se não for uma crise tão contundente assim, uma crise do tipo, vai ter algum setor que de repente vai ser mais atingido, algum momento que alguma coisa vai acontecer. E estar preparado para isso, né? Que nem o Warren Buffett, né, cara? Warren Buffett, eu fui num curso ano passado e o pessoal falou, Warren Buffett, que é um cara meio genial, ele tem. Ele já deixou não sei quantos milhões em reserva. Então, assim, é um cara que é visionário, tem uma experiência absurda, coisa e tal, mas enfim, é um cara que ele estava já pensando se acontecesse alguma coisa, o cara tinha uma reserva de oportunidade. Então, isso que é o Warren Buffett. Né? Então, o cara tem 150 milhões em conta preparado para comprar. Não à toa, né? Não à toa essas coisas acontecem. Então, isso é estratégia, né? Isso é muito estratégia. Isso que eu falo de reserva de oportunidade. O que você pensa disso, Viver? Eu acho que o caminho é esse aí mesmo. O cara tem que estar com uma grana ali para aproveitar essas oportunidades na bolsa. E eu vejo muita gente, às vezes, o André, comentando assim, não, vou esperar a crise para eu poder entrar na bolsa. São os tipos de gente que nunca entra, né? Então você tem que estar ali dentro, cara. E quando surgir essa oportunidade, aí você vai usar exatamente isso que o André falou, de pegar essa reserva que você deixou guardada ali e tenta transferir ela para a bolsa para aumentar ali o número de ações que você tem, né? Então, é uma excelente estratégia aí que vai fazer com que você alcance a dependência financeira, né? Para quem não sabe o que é dependência financeira, é quando as suas despesas, né? Elas são cobertas pela sua renda passiva, né? Você tem um dividendo, um aluguel de uma casa, enfim, alguma coisa que você não precisa de trabalhar para poder pagar essas despesas. Então, basicamente é isso. Então, acho que o caminho é esse mesmo. Ô, Viver, eu não, acho que a gente só tem mais uns 5 minutos, eu não sei se o Instagram vai nos derrubar. Eu pulei isso aqui que a gente acabou falando já de reserva de oportunidade. Vamos falar, você já acabou citando, até citou seu caso aí. Mas em relação a quanto tempo? Quanto tempo você acha prudente um cara hoje assim pensar, fala, cara, eu acho que uma reserva de emergência saudável. Assim, não dá para considerar o coronavírus porque ele mudou muita coisa, né? Aqui a reserva teria que ser uns 3 meses, pelo menos, né? Mas quanto você acha aí? O que você pensaria? O que você daria aí de estratégia? Cara, uma pessoa que vive apenas no Brasil, não depende de câmbio aí nessa jogada, eu acho que é isso aí, uns 4 meses, cara, estaria excelente. Assim, pelo menos uns 4 meses aí para poder segurar as pontas, né? Depende muito do que eu te falei. Se o cara for um servidor público, talvez ele pode deixar 2 meses ali, porque dificilmente o cara vai ter algum problema sei lá, de ficar sem renda, né? Mas se o cara tem uma renda muito variável e às vezes uns custos muito altos, né, e tal, então de repente pode deixar até mais meses. Ou deixar mais ou menos nessa média dos 4 meses que eu falei. Acho que seria um bom número aí. Você Então, o deixa pessoal está mais. falando só mais 5 minutos que a gente tem. Eles estão perguntando, eu acho que, se eu não me engano, o Instagram me dá 1 hora só, tá bom? Mas a gente conseguiu abordar praticamente tudo. A gente falou que é reserva, como construir, e você deu a dica que foi a dica de ouro do ano passado,
construir reserva já pensando em estratégia de viver com o salário do mês passado. Então, eu lembro que até foi uma questão que eu te fiz lá. Então, você coloca tudo no mesmo box, fala, sim, ficou muito mais simples, né? Porque você, eu tenho uma poupança... Não, agora eu já tô vivendo já com um salário de, tipo, sei lá, 3, 4, 5 meses para trás, entendeu? Até mais. Então, você consegue se planejar muito melhor no seu planejamento financeiro, né? Você consegue ter uma visão melhor. Exatamente, então, você está vivendo com meses atrás. O mês passado é uma estratégia. Você pode viver com 4, 5 meses atrás. Né? Você começa com um mês, né? Daqui a pouco você está com 2, daqui a pouco você está com 3, 4. Aí daqui a pouco você está com 1 ano. A gente teve uma época que eu fiquei com quase 1 ano. Tava vivendo com o salário do ano passado lá. Tipo. Então, tipo, tava muito confortável, entendeu? E aí, depois nós falamos do terceiro tópico, que é saber onde guardar. Já falamos, coisas que sejam líquidas, né? A lucratividade não é o importante. O importante é líquido para você poder usar o dinheiro. Falamos de tempo, que é uma das perguntas importantes também, tempo, né? Quanto tempo guardar? Em que momento guardar? Assim, você acabou de dizer, 5 anos, 4 anos, vai depender muito da ideia de cada um. Hoje, eu acho que uma das coisas mais importantes é pensar... Eu acho que eu seguiria igual você, viver assim... Não existe um padrão, mas eu acho que pelo menos 3. Assim, pelo menos 3. E eu gosto muito da ideia de pensar em nós que somos, mesmo sendo do Brasil, que não temos problema de câmbio, os médicos em especial, a gente tem muitas... A nossa vida, dependendo do lugar que você trabalha, e cada um sabe do seu próprio calo, mas dependendo de onde você trabalha, você tem maleabilidades de contratos muito grandes. Você tem uma chance de perder, você está ganhando muito e de repente um contrato vai para o saco e te dispensam e, enfim, você toma um nabo de algum lugar. Então, eu gosto você tem que aumentar o prazo. Mais meses. Gosto muito da ideia de 6 meses, sabe? Eu penso muito 6 meses, 3 meses naquela nossa estratégia lá, 3 meses poupança, 3 meses a perder de vista para você não ficar olhando para aquilo lá. E eu acho que a última coisa que nós falamos aí muito interessante, que a gente falou antes do prazo, é a reserva de oportunidade. É assim, nesse momento você tem que pensar em sobreviver. Se você puder ajudar os outros, eu acho que reserva de emergência ajuda você a ajudar, né? Porque, assim, tem familiares, tem amigos, às vezes, né? Pode acontecer. Então, eu acho muito legal você ter esse pensamento. E a terceira coisa que eu acho que vale muito a pena pensar é reserva de oportunidade. Aproveitar os momentos, como todo mundo faz, e não é crime nenhum fazer isso, para fazer seu dinheiro aumentar, né? Depois. Exatamente. Porque isso, inclusive, te dá, assim, entre aspas, te acelera o processo. Porque pensa o seguinte, eu tenho mais 1 minuto, eu acho. Pensa o seguinte, se você fizer isso que nós acabamos de falar, a gente... mas esse ano foi perdido. Não foi perdido. Se você teve essa reserva de emergência, aprendeu a oportunidade, você reduziu ou, entre aspas, manteve o seu prazo. Não, tem que começar agora. Tem que falar com a galera, pô, você não tem, cara? Começa agora, esse mês. Começa no meio da crise mesmo. Já pega lá o que você tem, guarda, começa a guardar. Tipo, não fica esperando, o ano que vem eu vou começar, quando virar o ano, isso aqui. Não, vou esperar passar o coronavírus, isso aqui. Não, cara, agora, começa agora. Ela tem que ser feita agora. E vê, nós temos 1 minuto e meio. Suas palavras finais aí. Não, agradecer a participação aí. Achei que foi muito legal o tema. Eu gosto bastante. Sempre que tiver alguma questão de finanças aí, puder me chamar, pode me chamar aí que eu participo. Estou aberto aí. E agradecer. Eu tenho que combinar com você para você aparecer lá no blog. Tem muito médico lá que me acompanha lá no blog. Então, acho que vai ser interessante eles conhecerem aí o trabalho seu aí da questão dos cursos, né? A gente podia marcar um dia aí para a gente bater um papo lá. Opa, marcaremos sim. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a gentileza do Viver. Eu expliquei, teve gente que entrou só agora. O Viver Dividendos, ele tá perguntando se consegue assistir do começo. Acho que tem um vídeo no YouTube, né, que dá para rever. Eu estou transmitindo no YouTube. Assim que terminar tanto esse quanto aquele, eu vou deixar para gravar. E tá, minha filhinha quer aparecer aqui, ó. Ela tem o canal dela no YouTube, então ela quer aparecer. Vai ficar com medo da máscara aí, hein? E aqui não tava aí, então, o Viver Dividendos, ele mora na Alemanha, é um cara fantástico, ele tem um blog que ele fala de... Viu só como é fofinha essa máscara? Ele vive na Alemanha e ele tem um blog que ele fala de tudo, por isso que ele põe a máscara, por questão de segurança. Mas isso não inviabiliza o que está por trás, que assim a gente tira a cara, entendeu? Assim, eu sempre falo pro pessoal, o André, às vezes é melhor você ter um cara de máscara falando verdade do que um cara sem máscara enfiando a mão no seu bolso e te roubando.